Olha, as férias escolares chegaram e com elas a mudança na rotina das crianças. Para aquelas que estão em tratamento contra a obesidade, essa época do ano pode trazer desafios extras. Mas é possível equilibrar momentos de diversão com hábitos saudáveis. Para falar sobre isso, eu converso ao vivo com a endocrinologista pediátrica Marília Barbosa, doutora que está conectada aqui com a gente. Um ótimo dia, bem-vinda. Bom dia, Will, que é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer recebê-la também. Gostaria de começar entendendo por que as férias representam um período de risco, especialmente para as crianças em tratamento contra a obesidade. Então, as férias é aquele momento que eu costumo escutar muito no consultório. Ah, doutora Mari, mas agora eu posso, né? Então, é aquele momento que as crianças estão preparadas a poder tudo, na cabecinha delas. Não precisa de uma alimentação equilibrada, na cabecinha delas, elas não precisam ter rotina com horário para acordar, dormir, fazer as refeições. Elas podem ficar o tempo todo que elas estão livres, que não tem aquele compromisso de ir para a escola ou até mesmo para as atividades, né, extras escolares, como atividade física, inglês, né, alguma aula de música. Então, elas aproveitam todo esse tempo para estarem o quê? Geralmente em telas, em televisão, em tablet, em celular. E isso prejudica muito, principalmente aquelas crianças que estão aí há um ano, né, lutando contra o peso, passa o ano todo a gente ali nas consultas, tentando equilibrar, e aí elas, nesse momento das férias, acham que podem tudo. Então, é mesmo um momento desafiador para nós, médicos, e para os pais também, sabe? Cabe aos pais fazerem ali a dosagem, né? E como que essa quebra da rotina alimentar e a exposição a alimentos mais calóricos nas festas agora de fim de ano podem afetar o progresso dessa criança? Qual o tamanho desse prejuízo para o tratamento que vem sendo feito já há um tempo? Porque essas crianças que são, né, obesas, elas acabam tendo mesmo uma dificuldade maior de adesão ao tratamento. Então, essa liberdade, essa frequência de festas, de contato com aqueles alimentos que são mais calóricos mesmo, pode levar a esse prejuízo de um ganho de peso em excesso ou até mesmo voltar ao peso que ela estava. E quando a gente vê as crianças na rotina, perdendo peso, e vai no consultório, eu costumo elogiar bastante, eu costumo redefinir novos hábitos, né, fazer novos combinados, elas acabam perdendo isso. E quando elas percebem que elas ganharam peso, isso serve de um desestímulo para elas, assim mesmo, vamos dizer assim, sabe, Wilker? Então, é bem complicado esse período do ano. Mas, como você disse, é possível os pais equilibrarem, sim, esse momento com várias dicas. Como que a gente faz então para reforçar esse comportamento, incentivar essa criança a continuar cuidando da alimentação, mesmo nesse período de férias em que, entre aspas, pode tudo? Eu preciso muito da ajuda dos pais, né? A maioria das vezes, eles não estão em casa e as crianças ficam, às vezes, com o babá ou com os avós. Os adolescentes já ficam muito sozinhos em casa. Então, eu procuro combinar com os pais, eles evitarem ter alimentos fast foods industrializados, excesso, né, de açúcar mesmo dentro de casa, porque isso ajuda a evitar com que as crianças tenham acesso fácil. Então, tá ali na televisão, no videogame, vai ali, pega um saquinho de salgadinho ou uma bolacha recheada, e então evitar isso dentro de casa. Outra coisa, definir com eles o tempo de tela. Não é porque não tem escola, né, que eles podem ficar o tempo todo. Vai arrumar outra coisa para fazer. Eu costumo brincar com os pais. Coloca um livro ali próximo, né, deixam as crianças que moram em casa, deixam elas abertas ali no quintal para poder brincar. Costuma chegar de fora, costuma chegar do trabalho e procurar fazer atividades com ele em parque, dar uma voltinha na rua, no condomínio, descer para a área de lazer do parque. Então, tudo isso é muito importante. E o exemplo dos pais tem um peso nisso aí também, né? Afinal, se a gente quer fazer um incentivo para que a criança continue com uma alimentação regrada nesse período, não adianta nada se o pai e a mãe não seguir essa mesma linha. Com certeza, eu falo que os maiores incentivadores e exemplos das crianças são os pais. Se eles chegam e ficam o tempo todo no celular, as crianças estão acostumadas com isso. Ou sentam na mesa, né, já vão direto para a tela, as crianças também, né, é costume para elas fazerem isso. Da mesma forma, a alimentação saudável e a prática de atividade física.
Então, eu costumo incentivar a família, aos pais, irem junto com as crianças e mostrarem que o certo é aquilo ali, para eles já terem desde pequenininhos a consciência do que aquilo é importante para a saúde e qualidade de vida deles. É isso, né? Aquilo que vem de dentro de casa, o exemplo que vem dos pais, muitas vezes tem um peso maior do que o que a gente apenas fala para essas crianças, tanto o médico quanto também os responsáveis. Então, é preciso que haja esse empenho, não só por parte da criança, afinal, estamos falando aqui de crianças especificamente. Não adianta a gente querer que elas, por conta própria, tenham essa responsabilidade, sendo que estão ali no seu ambiente, dentro de casa, vendo os pais agindo de outra maneira. Fica muito difícil, muito complicado. E outra questão também, né, que a gente precisa levar em conta, doutora, é de que dificilmente uma criança vai ao mercado e faz as compras. Os pais também precisam ter esse cuidado de não deixar acessível à criança também alimentos com muito açúcar, com muita gordura, porque isso também pode dificultar esse processo. Afinal, a criança abre a geladeira ali, vê uma maçã e vê um chocolate muito gorduroso, claro que ela vai ter dificuldade para fazer uma escolha saudável. Sim, é difícil até para nós adultos, né, Wilker? Imagina para uma criança que ela não tem tanto a consciência do que é bom e ruim para ela ainda, né? Por isso que é a importância dos pais sentarem, explicarem com muito amor, com muita paciência, nada de impor, né? Eu costumo falar muito isso nas minhas consultas, a importância do equilíbrio. Vai numa festinha, né? Vai em um ambiente, vai sair para um almoço especial de final de semana. São nesses momentos que os pais precisam regrar, precisam obrigar as crianças a comer tudo dentro daquela linha saudável. A parte do que é o excesso faz-se importante também na vida da criança. Então, o que vale mesmo é o equilíbrio. Não ter em casa já é um ponto muito inicial e imprescindível dos pais. Evitem, porque isso faz muita diferença no dia a dia da criança. Faz sim. E como que a gente estabelece esse limite? Imagino que seja uma linha tênue, né? Eu não convivo com criança todo dia, mas imagino que seja uma linha muito tênue entre o que é permitido, afinal, a senhora já mencionou aí, não dá para a gente também eliminar tudo, proibir tudo. O que pode e o que é considerado exagero? Como que o pai tem essa consciência? Eu falo para os pais pensarem assim: durante a rotina, dia a dia, durante a semana, evitem mesmo, evitem aquele docinho ali, a criança vai pedir, né? É dela, ela vai querer o doce, ainda mais se ela vem sendo acostumada anos, né, desde novinha, a esse excesso de açúcar. Então ela gosta, então aquilo ali é prazeroso para ela. Mas cabe aos pais terem muita paciência de explicar, falar que isso não é saudável, o que é certo, que eles vão permitir sim que elas tenham acesso a esse açúcar no momento em que elas puderem. Então, tudo é muito baseado numa conversa amorosa, com respeito, e eu foco muito isso com os pais. E assim, na grande maioria das vezes, as consultas médicas, eu combino isso com a criança. Então, eu explico muito que a tia estudou, que a tia sabe o que é o melhor para o corpinho dela, que isso talvez ela não saiba o porquê que a gente está regrando isso agora, mas a longo prazo, na vidinha dela, isso vai fazer diferença, sabe? Eles acabam Travou ali o sinal, né, da doutora, mas ela estava falando que, de forma geral, as crianças acabam aceitando essas recomendações. Os pais, então, é quem tem o papel de fazer isso funcionar no dia a dia. E é difícil até para nós, né, adultos, mantermos uma rotina alimentar nesse período de férias. A gente acorda um pouco mais tarde, troca o horário do café da manhã e do almoço. Isso acaba fazendo, sim, diferença na dieta. No caso das crianças, não é diferente. Mas a gente precisa, sim, buscar manter, pelo menos o mínimo ali, dessa estrutura, dessa rotina, para que não seja jogado fora todo o progresso que essa criança que está aí no tratamento contra a obesidade teve, né? Toda a evolução que ela teve ao longo do ano não seja perdida.